afeta o sistema financeiro, as instituições financeiras e, na sequência, né, esses custos, esse impacto acaba sendo repassado para o cidadão, que também precisa do sistema financeiro. Então, a gente tenta corrigir, né, esses problemas aí através dessa operação, dessa investigação já de longa data, muito bem executada, e também garantir que os lesados possam ser ressarcidos, né? Possam de alguma forma recuperar o prejuízo aí gerado com a atuação desse grupo criminoso, que ao final de algum tempo acumulou um impressionante patrimônio alicerçado aí na atividade criminosa. Mas eu deixo vocês agora conversarem com os colegas que repassaram os detalhes do caso. Meu nome é Daniel, sou delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal de Divinópolis. A operação, o centro da operação foi aqui em Divinópolis. Nós tivemos cerca de 30 policiais aqui em Divinópolis, mais 30 em Belo Horizonte e cerca de 25 em Salvador, na Bahia, que justamente são os locais onde tinha atuação com relação a essa organização criminosa. Então foram cumpridos os mandados aqui em Divinópolis, em Belo Horizonte, na região metropolitana, e também em Salvador. Os presos já foram 3 mandados de prisão temporária, somente um foragido até agora, tá? Os demais já foram presos, já foram ouvidos, estão sendo encaminhados ao sistema prisional, onde vão ficar à disposição da Justiça Federal e também para outras oitivas aqui, que inclusive esse foi o fundamento dessa prisão, que é justamente coletar provas. O doutor Baeta vai explicar o caso todo aqui, como que aconteceu. Também tivemos aqui em Divinópolis a participação da Receita Federal, que essa rede de postos de combustíveis, ela tinha aqui um escritório, que era a gestão, onde acontecia a gestão disso. A equipe da Receita, que inclusive no início da investigação, com esse cruzamento de dados, que foi importante para o início, para descobrir esse esquema, eles participaram conosco também justamente com essa questão tributária, e depois até o Michel que vai explicar isso aqui também para vocês. O doutor Baeta, que está com a investigação, ele vai passar maiores detalhes aqui, aos poucos a gente vai passando aqui como é que foi tudo que foi feito, como foi feita essa investigação. Doutor Baeta. Bom, essa investigação começou em meados de 2020, com uma informação que nós recebemos da representação da Interpol em Minas Gerais, onde foi comunicado a utilização, a obtenção de documentos falsos para aplicação de golpes em instituições financeiras, a partir de registros fraudulentos no sistema da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Eram inseridos dados falsos. Posteriormente, a fotografia dos documentos eram substituídas dos falsários, que estão sendo presos hoje. E esses falsários, diante dos documentos falsos, abriam empresas e efetuavam diversos golpes de estelionato na praça, angariando diversos recursos que posteriormente foram lavados através de empresas constituídas, principalmente no ramo imobiliário e de combustíveis. Então, basicamente, a investigação é com base nisso. Mais algum detalhe? O interessante é que essas fraudes aconteceram há mais tempo, é cerca de 2016 para trás. Então, assim, foram feitos vários golpes, basicamente é isso que o Dr. Baeta explicou, de uma forma bem resumida. Eles criavam esses documentos falsos, ideologicamente falsos, mas o interessante é que a pessoa, os envolvidos, era a mesma pessoa que aplicava o golpe. Os dados dos documentos eram alterados, mas era a pessoa que ia no banco, abria uma conta, criava uma empresa fantasma. A partir dali, eles faziam essa movimentação com essa empresa fantasma, com essa movimentação de dinheiro, ia conseguindo crédito ali no banco. Quando conseguia um empréstimo, um crédito muito grande, ele tirava o dinheiro, sumia. Aí, quando o banco ia atrás, não existia nem a empresa, nem a pessoa existia. Até a título, por exemplo, nós até mostramos aqui, ó, nós vamos até depois passar. Essas aqui, ó, por exemplo, são documentos, depois a gente vai passar. São todos os documentos dessa pessoa aqui, de Divinópolis mesmo, ó, simplesmente mudava os dados, mas a foto da pessoa é a mesma.
Só que nós identificamos mais de 15 documentos dessa mesma pessoa com dados diferentes. Que é o dono hoje da rede de postos aqui em Divinópolis. Ah, utilizava a foto dele mesmo. É porque ele que se apresentava na hora de aplicar o golpe. Ele só mudava os Mudava os dados. Esses dados aqui são falsos, são nomes falsos que ele utilizava, entendeu? Então não tem nenhuma pessoa que foi realmente lesada, não? Ou existe? Existe, são os bancos. Os bancos são os lesados, as instituições financeiras. Mas fora as instituições, ninguém que eles tenham pegado dados realmente verdadeiros para aplicar. Isso não. vai ser apurado na investigação, porque eles podem ter pegado os dados de terceiros, porque a forma de falsificar esses documentos que são inúmeras. Em razão disso que foram presos hoje alguns falsários que são especializados, eles auxiliaram eles a criar esses documentos. Mas o interessante é isso, a fraude ela foi feita há 4, 5 anos atrás. Feito isso, eles abandonaram essas fraudes e passaram a lavar o dinheiro que foi amealhado com essas fraudes. Aqui no caso, aqui em Divinópolis, esse algo, ele começou a criar essa rede de postos de combustível, justamente lavando esse dinheiro que foi amealhado lá atrás. Lá em Salvador, que são cunhados dele, eles já começaram a lavar isso com imóveis. Então eles têm imobiliárias lá e começaram a lavar esse dinheiro com imóveis. A operação de hoje, inclusive, ela se foca mais, inclusive, nessa questão da lavagem de dinheiro, que é o quê? Pegar aquele dinheiro que foi ganho licitamente lá atrás e colocar agora de forma lícita no mercado, que é o que eles estavam fazendo. Só que também na investigação, nessa questão da rede de combustíveis, foi verificada aqui uma questão tributária, de sonegação. Aí, inclusive, além dessa parceria da Receita lá atrás, que passou esse cruzamento de dados sobre esses CPFs, que auxiliou bastante, eles vieram hoje para tratar dessa questão tributária. Até vou deixar aqui o Michel explicar aqui também essa parte, Michel. Só antes disso, doutor Daniel, só o casal que foi preso, aqui ou teve mais gente que foi preso hoje? Aqui foi preso um casal, tá? Na Bahia foram os cunhados dele com as esposas também. Os 3 principais é o daqui e os 2 cunhados. Os demais são falsários e são pessoas ligadas a ele, no caso a esposa, que fornecia o nome para facilitar essa questão da lavagem de dinheiro, ou seja, fornecia contas, os bens eram colocados em nome de terceiro, em nome das esposas, de filho e tudo, para poder dissimular esse patrimônio. Doutor, o senhor tem mais ou menos um levantamento de quantidade de documentos falsos e de empresas abertas no nome dessas pessoas? Até são 47, né, doutor Pai? Foram 47 pessoas físicas que foram identificadas são falsos. um total de aproximadamente mais de 300 documentos no total, né? Porque tem documento de identidade, tem CPF, tem as habilitações, tem os contratos sociais das empresas que são adulterados, são uma série de documentos. Isso na operação toda? Isso. Mas no total de empresas, quantas empresas faziam essa movimentação numa média de tempo? Não tenho o valor exato aqui para te dizer não, mas foram um número considerável, acho que 50. Foram 47 pessoas físicas no início lá e 38 empresas. 38 empresas que foram criadas, que elas não existem, elas foram criadas para a aplicação desses golpes. Obviamente que para aplicar essas 38 empresas, você precisa de vários documentos, são vários sócios, né? Então, igual o doutor Baia estava explicando, a pessoa precisa do CPF, do RG, precisa da carteira, às vezes a carteira de motorista, tudo isso foi falsificado para poder criar essas empresas e aplicar esses golpes nas instituições financeiras. Instituições financeiras daqui? De vários locais. Vários locais. Como é que fica a participação? Se os dados são falsos, os documentos não são. Há uma participação de agentes de segurança da Secretaria de Segurança Pública nisso? Isso é uma outra vertente da investigação que não é objeto dessa operação de hoje. Neste momento já foram ouvidos ou já foram para o presídio? Já foram ouvidos. Isso aí, Tiago, isso tudo vai ser apurado durante a investigação e faz parte até, vamos dizer assim, de uma outra situação, que nós recebemos esse relatório da representação da Interpol. Isso também faz parte de um cruzamento que está sendo feito pela Receita Federal, e isso tudo vai fazer parte de uma outra investigação, porque realmente são documentos ideologicamente falsos. São documentos que foram obtidos na Secretaria de Segurança Pública e somente os dados são corretos, mas o documento, ele teoricamente, foi emitido pela Secretaria. Até o Michel vai falar também com a questão do CPF, né, Michel? Bom, pessoal, boa noite a todos. Sou o auditor fiscal Michel Lopes Teodoro. E aqui a gente primeiro gostaria de frisar aqui a grande parceria da Receita Federal com a Polícia Federal. Quando nós nos unimos, duas instituições desse porte, no combate à criminalidade, nós conseguimos chegar muito mais forte porque nós avançamos na questão criminal
e nós avançamos na questão tributária também, que é o caso específico desses autos que foram presos hoje. E até respondendo a sua pergunta, né, quem foi lesado, esse nosso trabalho de hoje é uma prestação de contas para a sociedade. Né? Quando nós temos, por exemplo, um grupo de empresa atuando de forma desleal, isso é uma concorrência desleal com seus próprios concorrentes. Então, se você tem um grupo fazendo um grande esquema de sonegação fiscal, automaticamente ele consegue vender o seu produto por um valor mais baixo e, consequentemente, ali lesando ali os seus concorrentes, né? E, ao mesmo tempo, também a gente tem a questão tributária, porque se ele está sonegando os impostos, e os impostos servem para saúde, educação, segurança pública, automaticamente tem essa questão da parte de sonegação. Então, a gente pode falar aí dessa questão de quem foram, na verdade, os lesados, né? Esses, né, como o doutor comentou, é um crime que foi feito lá atrás, dessa parte de falsidade ideológica, eles estão trazendo esse dinheiro para esse grupo empresarial para poder naturalmente lavar esse dinheiro. Mas além disso, também tem a questão da sonegação de impostos, né? Por exemplo, nós temos aí várias empresas que foram criadas para que possa naturalmente assim, fugir ali do limite do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma questão tributária que você tem você paga um valor menor, então quando, ao invés dele faturar tudo aquilo num ramo só de atividade, ele cria várias empresas e divide ali as suas empresas. E aí eu trago aqui, inclusive sim, com outras empresas de fachada, eu trago aqui 2 exemplos que aconteceu. Teve aí uma pessoa que foi presa, que declarou que recebeu R$40 mil durante 3 anos, 15 mil, 15 mil e 10 mil. Só que agora, no começo desse ano, comprou uma BMW X6 de 192 mil reais. Daqui, essa pessoa? Da Bahia. Qual que é o valor do veículo? O valor do veículo. Ele declarou que recebeu 40 mil em 3 anos, mas agora em janeiro comprou uma BMW X6 pelo valor de 192 mil. De onde veio esse dinheiro, né? Outra questão também, tem aí pessoas, né, que foram laranjas, né, que inclusive eles usavam as pessoas da família e usavam também funcionários, né, ali do seu grupo econômico ali, para poder colocar naturalmente as empresas no nome dessas pessoas. E teve uma pessoa que declarou que recebeu R$150, né, no ano passado, mas no total, se você for olhar a conta bancária dele, ele movimentou mais de R$1.800.000. Então esse é algumas questões que a gente traz. Tem uma outra situação também, que dentro dessa questão da falsidade ideológica e na transmissão da declaração do imposto de renda, o endereço MAC do computador, ele é como se fosse um chassi de um carro, né? E se você, na hora que a investigação foi ver essa questão da transferência de dados, tinha ali mais de 18 documentos, 18 declarações de documentos diversos sendo transmitidos ali por esse computador. E aí, para fechar a minha fala, eu gosto sempre de falar o seguinte: numa das interceptações telefônicas que foi autorizada pela Justiça, um dos investigados falou que fazia isso há muitos anos e os auditores da Receita Federal nunca pegou. Então, tipo, zombando, né, do Fisco Federal. E hoje, esse nosso trabalho é uma prestação de contas para a sociedade, juntamente com a Polícia Federal, para que a gente possa, que a gente mostre que naturalmente que as instituições de segurança pública, que as instituições fiscais estão fazendo o seu papel social no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal. Vamos lá, gente, para as entrevistas. Não tem registro mais da ação dessa quadrilha de 2016 para desta forma? Não, eles tentaram abandonar isso, vamos dizer assim,